Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Então é com muita alegria, que a gente sempre está buscando a Deus, buscando nos fortalecer no caminho do Senhor, para andar conforme Jesus nos orientou. Então Jesus veio ao mundo e no seu ministério deixou muito ensino que nós temos que receber, trazer para dentro dos nossos corações e praticar. Então o tema de hoje, é sobre a fé. A fé, ela é o elemento essencial para a gente poder viver o reino de Deus. Ela que opera toda a vida espiritual, todo o mundo espiritual. Por meio da fé, nós somos salvos. Por meio da fé, a gente consegue se santificar. E por meio da fé, a gente opera tudo nas nossas vidas. Então eu vou ler o trecho bíblico aqui, que está em Mateus 21, versículos 21 e 22, para a gente ter uma pequena dimensão aí do que trata a nossa fé. Jesus disse: se tiverdes fé e não duvidardes. Então o primeiro ponto é com relação a dúvidas. Nós não podemos nos permitir dúvidas nos nossos corações. Ela tem que ser completamente eliminada. Se a este monte disserdes, ou seja, temos que professar nossa fé, confessar, dizer, declarar: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Então, olha o poder que a fé tem. A gente imagina, a gente dando uma ordem aí para o monte, isso aqui pode ser uma comparação que Jesus fez, mas o que ele quer dizer é que não existe limite para o poder da nossa fé. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o pré-requisito é crer, é ter fé no coração, recebereis. Um outro exemplo, que eu acho extremamente interessante, da gente estar sempre refletindo ponto a ponto, é sobre aquela cura de um jovem possesso que está lá em Marcos 9, de 14 a 29. Então um pai que tinha um filho, que era possuído por demônios desde o nascimento, e eram demônios que oprimiam ao ponto de tentar matá-lo o tempo todo, lançando no fogo, lançando na água, para que ele morresse. Esse pai trouxe o seu filho buscando a Jesus, mas ao chegar Jesus não estava, que ele estava lá no Monte da Transfiguração, com Pedro, com João, com Tiago, e não encontrando Jesus, ele pediu para os demais apóstolos que estavam ali, para que libertasse o filho dele dessa opressão maligna. Os apóstolos que já haviam feito diversos milagres, já operado outros milagres, tentaram libertá-lo e não conseguiram. Então, nesse meio tempo, Jesus estava regressando lá do Monte da Transfiguração e vendo aquele rebuliço, perguntou, o que se passa aí? Aí o pai falou, Senhor, o meu filho, possesso de demônios, ele estava lá espumando no chão, com a boca espumando. Meu filho, possesso de demônios terríveis, eu trouxe aqui para os seus apóstolos libertá-los e eles não puderam fazer isso. A primeira resposta que Jesus deu nessa passagem: geração incrédula. Então, quando a gente não opera as coisas do reino de Deus nas nossas próprias vidas e na vida dos outros, é um indício que nós temos que fortalecer a nossa fé, tirar a dúvida do nosso coração. Então, os apóstolos não puderam fazer isso por falta de fé. E o pai vira-se para Jesus e fala assim: Senhor, se podes, liberta o meu filho. Aí Jesus já manda mais uma ligado a essa questão da fé. Se podes, tudo é possível ao que crer. Então você vê a que ponto chega às vezes a nossa incredulidade. Nós estamos diante de Jesus. E é o nosso caso aqui que já temos o Espírito Santo no nosso coração, nós já fomos revestidos de poder. E às vezes a gente se questiona: se podes? Então não podemos ter dúvida. Jesus vai, opera o milagre, expulsa o demônio, liberta o menino.
E depois, em secreto lá, num ambiente reservado, os apóstolos perguntaram, né? Senhor, por que nós não conseguimos libertá-lo? E Jesus respondeu, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. A oração e o jejum são essenciais no fortalecimento da nossa fé. Ela ajuda a mortificar a nossa carne. Nós vamos ver, né, que o grande inimigo da nossa fé é a nossa própria alma, a nossa carne contaminada, que fica lutando, tentando enfraquecer tudo aquilo que a gente já crê. E o que é a fé? A gente já tem essa definição, né? Está lá em Hebreus 11:1. Então a fé, isso nós temos que também ter forte dentro de nós, é a certeza daquilo que se espera. Então tudo aquilo que a gente espera em Deus, em Cristo, nas nossas vidas, logicamente alinhado com a vontade do Senhor, nós temos que ter a certeza que não é se vai acontecer, é apenas quando vai acontecer, que não está definido, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser mais para frente, é no tempo de Deus. Somente Deus tem o tempo exato. E é a prova daquilo que não se vê. Então a fé vai nos provar, porque a gente ainda carnal, a gente tem essa necessidade da materialidade. E o que vai nos trazer a materialidade, todas essas promessas de Deus, é justamente a nossa fé. Ela vai nos provar tudo isso que está prometido aqui. Nós temos, né, que sair deste mundo natural, onde a gente vive, onde a gente tem todas as sensações da carne, e migrarmos e acessarmos o reino espiritual. Para isso, nós temos que abrir passagens, nós temos que usar as chaves que Jesus já nos deu, para que a gente vá abrindo esse caminho, ingressando cada vez mais profundamente no reino espiritual. Algumas dessas chaves, o conhecimento, então é fundamental conhecermos a vontade de Deus, a natureza de Deus, aquilo que Deus pensa e planeja para cada um de nós. Deus já disse lá no Antigo Testamento, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então uma das chaves do mundo espiritual é o conhecimento da palavra para a gente poder acessar as promessas. Uma outra é a obediência. Nós temos que ser obedientes a tudo aquilo que Deus nos disse, ao que Jesus nos ensinou. Jesus disse, aqueles que ouvem e cumprem a minha palavra serão conhecidos verdadeiramente como meus discípulos. Eu e o Pai faremos morada nele. Olha que poderoso a obediência para a gente acessar todo esse mundo espiritual, acessarmos o reino de Deus. Santidade, nós temos que nos purificar, eliminar toda a contaminação que existe na nossa carne, nas nossas almas. Cada um aqui tem uma história, essa história de vida traz arranhões nas almas, às vezes por ações de outras pessoas, circunstâncias da própria vida e às vezes falta do entendimento de outras coisas que nós passamos. Mas nada disso importa, porque Jesus já fez a obra. Então o que a gente precisa fazer por fé? Buscarmos a nossa santidade. Nós não somos mais escravos do pecado. Então nós temos que nos render a Deus, a Jesus Cristo, deixar o Espírito Santo operar nas nossas vidas. Comunhão. Nossa vida, ela é feita de comunhão. Então o reino espiritual, o reino de Deus é baseado em comunhão, a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E a comunhão entre irmãos é fundamental para a gente acessar. As obras que praticamos é um reflexo da nossa fé, do nosso amor no coração, de tudo aquilo que a gente já recebeu.
Então as obras, elas são fundamentais por meio da frutificação do nosso espírito, né? Transformando o nosso comportamento por meio dos frutos do Espírito Santo, da compaixão com o nosso próximo, do amor a Deus. Então todo esse pacote ele é fundamental para a gente abrir todo esse poder que existe no reino espiritual, no reino de Deus. Mas tem uma chave que ela nos permite acessar na plenitude cada uma dessas outras chaves, é a chave mestra que vai abrindo uma a uma nas nossas vidas. Lembrando que a nossa vida é um processo. Nós tivemos no momento da nossa salvação, quando aceitamos Jesus, a glorificação do nosso espírito, ele está pronto, purificado, perfeito em Cristo. Mas a nossa alma ainda é contaminada e nós temos um processo que é a nossa vida para a glorificação da nossa alma, para santificarmos cada vez mais. E sabemos que o nosso corpo só vai ser glorificado lá no final, quando Cristo retornar para nos buscar. Então essa chave mestra é a fé e nós temos que trabalhar com esta chave diariamente, 24 horas por dia. Por isso temos que vigiar, porque quando a gente não está atento, às vezes a nossa fé pode ceder lugar às dúvidas que a nossa alma nos traz por meio das circunstâncias. Um outro ponto interessante está lá em Efésios 6,16, quando Paulo, inspirado por Jesus, ele nos fala que nós temos que na batalha espiritual nos revestirmos da armadura de Deus. E essa armadura tem diversos elementos. E um deles é o escudo da fé. Então aquela proteção, aquela barreira que a gente segura em torno da gente, que não permite que os dardos e as setas inflamadas do inimigo nos atinjam, que pensamentos contaminados nos atinjam. A nossa proteção, o nosso escudo contra tudo é exatamente a nossa fé, que significa uma confiança inabalável em Deus, inabalável em Deus e em Sua palavra. Em Hebreus 11:6 está a chave para agradarmos a Deus. Nós, como filhos amados de Deus, nós, como recebedores do amor de Cristo, no seu sacrifício que nos trouxe a liberdade, nós queremos agradar o nosso Pai. E lá diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, a gente tenta várias outras coisas que são importantes, mas nunca esqueçam da fé. E como é que eu recebo e fortaleço a minha fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Em Romanos 10:17 está dito. Então, nós temos que ouvir a palavra de Cristo. Nós temos que receber, temos que buscar, temos que vir a nossa Bíblia, receber essa palavra, temos que ouvir pregações, sempre com atenção, trazendo tudo isso para o nosso coração. Jesus enviou o Espírito Santo que habita em nós, então muitas vezes a gente está olhando para fora e a gente tem que parar sempre e olhar para dentro, buscando a voz do Espírito Santo, que vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E nós temos que buscar essas palavras. Temos que ter fé na palavra de Deus. Não adianta buscar a palavra internando conhecimentos no nível racional, mas não acreditando ou duvidando, ou às vezes até refletindo, será que isso é para mim? Sim, é para você, porque como é para mim, é para todos os filhos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Nós temos que ter fé e confessar essa palavra. É um binômio. Com o coração nós cremos e com a boca confessamos. Então é importante, em voz alta, vai orar, vai ler a palavra. Quando chega naquelas partes de promessa, em voz alta, confessa. Tudo isso vai trazendo fé para o coração, vai movendo o mundo espiritual.
Está lá em Romanos 10, de 8 a 10. Vou dar uma lida aqui no texto na sua integralidade, que é fundamental. Então está dito aqui: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então ela tem que estar no coração, como a nossa sede do Espírito Santo, do nosso Espírito, e tem que estar na nossa boca, sendo confessa. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Temos que estar pregando essa palavra. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é fundamental, irmãos, a gente está o tempo todo invocando, confessando, falando com a nossa boca tudo aquilo que nós cremos. Então nós temos que conhecer aquilo que confessamos. Nós temos que declarar tudo o que cremos. Temos que fazer constantemente confissões de fé. É o tempo todo, durante todo o dia, fazendo confissões de fé. Temos que testificar a verdade, toda a verdade que está aqui na nossa palavra, temos que estar testificando diariamente. Uma outra passagem interessante, está escrito, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Viverá, nós estamos falando de vida. Se nós queremos ter vida e vida em abundância, não basta pão, que significa a nossa sobrevivência material. Nós precisamos da palavra de Deus, do alimento espiritual, da nossa fé, alimentando o nosso espírito, nos fortalecendo, a nossa fé em Cristo, que é o pão da vida, que é a fonte de água viva. Então, mais uma vez, nós temos que investir muito na nossa fé. A justiça de Deus é mediante a fé em Cristo. Está lá em Romanos 3, de 21 a 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, porque a lei e os profetas apontavam para essa justiça que veio em Jesus Cristo, no seu sacrifício de cruz e ressurreição dos mortos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, toda a justificação das nossas vidas é nessa fé em Jesus Cristo, que tem que estar fortalecida. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, a gente vive no evangelho do amor, no evangelho da paz, no evangelho da fé, onde a gente obtém todas as coisas por meio da fé. Nós sabemos, não somos merecedores, então a gente recebe por graça mediante a fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também do gentio.
Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Ou seja, tanto o povo judeu quanto os gentios são justificados pela fé. É a nova aliança. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, porque, como a gente falou, a lei já apontava para Cristo. Então, por meio da fé, a gente está confirmando a lei. Então, como foi falado aqui, somos salvos, pela fé em Cristo e fomos feitos filho de Deus. Então, nós recebemos poderes de filho de Deus por meio do Espírito Santo. Então, mais uma vez, aquilo que eu comentei, nós temos que, às vezes, parar de olhar muito para fora e olharmos para dentro, para acessarmos mais ao Espírito Santo, ampliarmos a nossa comunhão, para podermos exercer o nosso papel como filhos de Deus. E somos libertos do pecado pela nossa fé em Cristo. E Jesus Cristo falou, está consumado, ou seja, já foi feito tudo. O que está faltando? É a gente acessar. E qual é a chave mestra para a gente acessar tudo que Deus, por meio de Jesus Cristo, já operou na vida de cada um de nós? É a fé. Temos que exercitar, confessar e ir abrindo todo esse caminho espiritual. Nós já recebemos a redenção em Cristo, já somos libertos, somos salvos. Nós já temos a ação da palavra e do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então nós temos que crer e nos entregar e nos render para que isso possa, tanto a ação da palavra de Deus quanto do Espírito Santo, ir renovando a nossa mente, nos transformando, restaurando a nossa alma, retirando toda a impureza das nossas vidas, dos nossos corações. E o que nós somos para Deus, o nosso Pai? Nós somos filhos amados. Então, os pensamentos de Deus para as nossas vidas são os melhores. Deus entregou o seu Filho, Jesus deu a sua vida. O que mais Ele não faria por cada um de nós? Já deu o principal, já deu tudo. Temos que lembrar da intercessão de Jesus por nós. Jesus ascendeu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Por isso Jesus é o advogado fiel, porque Ele intercede o tempo todo a nosso favor. E nós temos que, por fé, acessar essa intercessão de Jesus o tempo todo, nas nossas orações, usando o nome que há no poder do nome do sangue de Jesus. O que o Pai faz também por nosso intermédio, nós somos um instrumento desse reino espiritual. E nós temos que nos consagrar, nos render ao Espírito Santo, nos colocar na mão de Deus, para sermos usados conforme a vontade de Deus. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E nós somos escolhidos, nós todos. E Deus vai nos capacitando um a um aqui, dentro do plano que Ele tem, que é um plano muito maior do que cada um de nós. Nós somos instrumentos neste plano bem maior, que é o plano do reino de Deus. E nós estamos vivendo um capítulo desse plano, que é bem maior. E lembrar também, eu vi isso numa pregação com o pastor, que é interessante, Nós somos um capítulo, mas eu já li o livro todo, e sei que lá no final, no último capítulo, no último livro, que é o livro de Apocalipse, o final é feliz, vai tudo acabar bem. Essa é a esperança que tem que estar na nossa vida. E não pontualidades que às vezes a gente está vivendo, ou que vive, ou que passa durante o período dessa vida. Tudo coopera para o nosso bem. Então, irmãos, fé, lembrar que lá no final da história já está tudo bem, vai acabar feliz na nossa salvação, na nossa vida eterna, na plenitude do reino, isso nos basta. Um colega meu, ele sempre falava, no final tudo acaba bem, se não está bem é porque não está no final, Então nós estamos no meio da trajetória, então fiquem tranquilos que no final tudo acabará bem. Uma outra coisa fundamental quando a gente fala de fé, é trazer a fé da nossa mente, que é uma fé mais racional, para uma fé de coração, que é aquela que vem operada pelo Espírito Santo dentro de nós. Um exemplo que materializa bem para a gente entender a diferença, você colocar uma criança, pega o seu filho, bota em cima de uma mesa, de costa para você e fala para ele, fecha os teus olhos e jogue seu corpo para trás que o papai vai te segurar.
Aí o filho, poxa pai, não consigo. Filho, você acredita que o papai te ama? Claro, pai, não tem dúvida nenhuma. Filho, você acredita que o papai daria a sua vida para te salvar? Claro, pai, confio. Filho, você confia que o papai não quer o teu mal, não quer que você se machuque, que você sinta dores? Pô, creio. Então se joga. Não consigo. Ou seja, a racionalidade tem fé. Ele sabe, ele conhece, ele acredita, ele vive aquilo ali no seu dia a dia, mas no coração não tem. O coração de fé, ele faz a entrega. Então, quando a gente fala, eu entrego a minha vida ao Senhor, é entregar tudo, entregar o leme, a direção, o volante. Senhor, me leva para onde o Senhor quiser, não precisa nem dizer para onde é. Como Deus falou para Abraão, deixar a sua terra e a casa da sua parentela e vai para a terra que eu vou te designar. Abraão nem precisou perguntar, mas onde é essa terra? Como é que vai ser lá? O que vai ter? O que vai acontecer comigo? Sim, Senhor, vamos atrás. Por quê? É a fé. Eu sei que Deus tem melhores coisas do que eu mesmo. Se o propósito de Deus, a vontade de Deus é melhor que a minha, então vamos atrás. Um outro exemplo interessante, uma cidade assolada pela seca durante muito tempo, as pastagens secas, o gado morrendo, água faltando nas torneiras. Aí o prefeito resolve fazer um clamor popular e chama toda a população para a praça central da cidade para orar para que chova. Nós vamos orar e vamos pedir chuva para agora. Aí quando você chega na praça, você vai ver muita gente lá, a maioria sem guarda-chuva e uma minoria com guarda-chuva. As pessoas que estão na praça, todas têm fé? Sim, porque as que não têm fé, nem foram para a praça. Estão na casa deles lá, fazendo outras coisas. Quem foi para a praça é que acredita em Deus, no poder de Deus, no poder da oração, acredita em tudo isso. Mas é uma fé racional. Quem que tem a fé no coração? Aquela fé genuína que nós temos que buscar. O objetivo nosso é chegar nessa fé aí. Quem que tem essa fé? É aquele cara que, nós vamos orar por chuva? Então leva um guarda-chuva. Vamos orar por outra coisa? Leva. Ou seja, se prepara para receber o sobrenatural de Deus, porque virá. Eu creio, virá. Então isso nós temos também que refletir para a gente ir avaliando como nós estamos nessa entrega a Jesus, das nossas vidas, do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Um outro ponto importante é o Salmo 91, que está sendo muito lembrado ultimamente, por causa dessa pandemia, e que traz também já no iniciozinho, sem isso não precisa nem ficar lendo o resto. O que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, o amor a Deus, aquela comunhão, a busca do Senhor, e descansa à sombra do Onipotente. Então nós temos que amar a Deus, buscar a Deus em comunhão e temos que confiar, descansar na mão poderosa de Deus, termos a paz que Jesus Cristo nos deixou. E se nós estamos atendendo a esses dois requisitos, aí vem aquela infinidade de bênçãos e proteções que tem lá no Salmos 91, que é tão maravilhoso. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Está lá em Jeremias 17, 7 e 8. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Bendito é aquele que deposita toda a sua confiança, ou seja, tudo que vai acontecer na minha vida é de Deus, vem de Deus, não de mim. A continuação disso aqui seria: maldito o homem que confia no homem, que é aquele que quer exercer as coisas pela sua força, esquecendo do poder de Deus que ele exerce sobre toda a criação. Lembrando, nós estamos falando de mundo espiritual, de fé, então nós temos que nos mover por fé, saindo da nossa carne, que é tudo aquilo que vemos e sentimos. Então nós somos muito sensoriais. Quando a gente tem um sentimento, ele é sensorial, e nós temos que sair disso, voltando-se para a vida no Espírito, acreditando nas promessas, naquilo que não se vê. Então nós, como seres espirituais movidos por fé, a gente não acredita naquilo que está vendo aqui, na circunstância que estamos vivendo. A gente acredita naquilo que está por vir, na promessa, na nossa esperança, é a certeza da nossa esperança. O grande foco das nossas vidas tem que ser Deus, e temos que ter fé em Deus.
Então não é só declarar da boca para fora, é declarar de coração, com o coração crendo e com a boca confessando. É um binômio que temos que exercer constantemente. Eu separei aqui algumas passagens bíblicas, né, que eu acho que é interessante para a gente já fazer um exercício do que tem que ser o nosso dia a dia. É lógico que cada um vai ter no seu dia a dia, né, alguns outros pontos que sejam importantes ali, está sempre declarando, e é até bom que vá, quando está lendo a palavra, sempre que passar num ponto que sentiu ali no coração, declara isso em voz alta. Então eu convido a todos, né, a fechar os olhos, aí, baixar a cabeça, trazer de dentro do coração tudo isso aí que a gente vai confessar, e vamos confessar com a boca, né, para todo o universo espiritual. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olho para o alto, de onde vem a minha esperança, o meu socorro, o meu Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso passar por qualquer situação, porque eu estou fortalecido em Cristo. Eu não me conformo com as coisas deste mundo. Senhor, me transforma, renovando a minha mente. O Senhor é a minha esperança na hora da angústia, e só o Senhor. Recebo a coroa da vida eterna, da minha salvação. Tudo vem do Senhor, nada é pelo meu mérito. Eu te dou graças por tudo. O Senhor disciplina a quem ama. Eu creio, eu quero a sua disciplina, Senhor. Apresento a minha vida no altar do Senhor, entrego em suas mãos. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Senhor, seja feita sempre a tua vontade na minha vida. Esse é o maior desejo do meu coração, Senhor. Eu busco o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. Minha mente é cativa a Jesus e eu vigio para que nela fique somente os frutos do Espírito. Senhor, tire as impurezas do meu coração, renuncio a tudo que te desagrada. Senhor Jesus, por suas pisaduras fomos sarados. Não importa as circunstâncias, eu já fui sarado em Cristo. O Senhor é meu refúgio e meu baluarte. Não temerei mal algum. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu e minha casa servimos e serviremos sempre ao Senhor. Somos consagrados ao Senhor, ungidos e lavados no sangue de Cristo. Amém. Então é importante esses exercícios diários, e diário não é uma vez ali que a gente separa do dia, isso aí pode ser feito de uma forma mais ampla, mas o tempo todo, veio um versículo na cabeça, já confessa ele em voz alta. Toma posse dessa promessa, como eu falei, está consumado. Eu falei repetindo, logicamente, Jesus. Então Jesus falou, está consumado, e a gente tem que lembrar disso. É uma outra frasezinha curtinha, né? Para falar 24 horas por dia, está consumado. Já está consumado, já temos, já possuímos, só falta a gente ir lá abrir e receber. A parte de Deus, a parte de Jesus Cristo já foi feita, já está liberado, falta é a gente conseguir acessar e pegar. Aperfeiçoando um pouco mais aí o nosso entendimento, né, nesse ramo aí da fé, né? Isso aqui é importante também, que eu acho que é um dos principais pontos que vai, às vezes, enfraquecendo ou minando a nossa fé, e às vezes acaba atrapalhando na hora que a gente tem que exercer uma fé com bastante poder. O que nos afasta de Deus e abre as portas para o inimigo não é o pecado em si mesmo, mas a culpa que o pecado traz. Porque em Cristo não há condenação, está em Romanos 8:1. Se não há condenação porque estamos em Cristo, nós não podemos permitir que quando a gente tropece,
porque ainda estamos passivos disso, porque estamos vivendo neste mundo decaído, com uma carne corrompida pelo pecado ainda, com uma alma que ainda está sendo restaurada. Não é difícil a gente imaginar que de vez em quando a gente tropeça. Às vezes a gente pensa em coisas grandes, mas a gente tropeça em pequenas coisas, na própria vaidade. Muitas vezes na incredulidade, quando a gente permite uma dúvida tomar conta dos nossos corações. Um pequeno ciúme de alguém que recebeu alguma coisa e a gente acha que a pessoa não merece. E quando a gente acha que ela não merece, a gente já está usando a nossa justiça própria, que tem que ser abolida. A justiça pertence a Deus, não cabe a nós. Então, irmãos, não permitam que dúvidas, nem mesmo essa dúvida, quando a gente tropece, enfraqueça a fé que temos em Deus, que enfraqueça toda a obra que Jesus fez naquela cruz. Está consumado, irmãos. Deus, Ele é luz. Então, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação desses pecados, nós temos que tomar posse disso tudo. Está lá em 1 João 1, 6 a 10. Vamos ler aqui integralmente, porque vale a pena. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, nosso objetivo é não ter pecado. Nós caminhamos na luz para não ter pecado. Nós nos rendemos à obra do Espírito Santo para não termos pecado. Nós recebemos e tomamos posse de todo o sacrifício de Jesus na cruz para não termos pecado. Mas está escrito aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Ou seja, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente opere no Espírito, nós todos ainda temos algumas impurezas, que temos que tratá-las, botando no altar do Senhor, para que a luz esterilize, para que o fogo sagrado e santo do Senhor esterilize tudo isso, trazer para a luz. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que temos que fazer quando tropeçamos é nos arrepender, confessarmos o pecado, tomarmos posse desse perdão, porque Jesus já perdoou, e prosseguirmos em fé, em uma fé inabalável em Deus e na obra de Jesus. O finalzinho dele aqui, já no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que se a gente imagina que consegue estar plenamente glorificado, nós estamos pecando ainda mais. Então, senhores, nós temos que estar completamente rendidos ao Espírito e não permitindo que nada nos abale em fé. Uma outra passagem importante que eu acho que vale a pena a gente ler aqui também é a parábola do fariseu e do publicano, porque ela vai completar isso que a gente está falando. Está lá em Lucas 18, de 9 a 14. Então, esse nível de consciência nós temos que ter. Então, Lucas 18, de 9 a 14. Jesus, então, propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Então, havia 2 homens que subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então, como nós sabemos, o publicano é como se fosse um fiscal corrupto, um político corrupto.
O fariseu, que era um mestre da lei, um senhor que tinha fé, acreditava em Deus, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Isso é importante também de destacar. Ele orava de si para si mesmo. Deus nem recebe essa oração. Ele estava orando para ele. E ele orava em voz alta, que aqui Jesus está contando eles orando em voz alta. Se ele orava em voz alta, era para ganhar a glória dos homens. Quem busca a glória dos homens, obtém dos homens, e não vai obter nada de Deus. E nós temos que estar buscando sempre a glória de Deus. Então, como orava o fariseu? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, que ele já viu o cara ali do lado, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então era uma pessoa que procurava seguir a lei de Deus, mas com arrogância, sem se humilhar perante Deus, reconhecer que tudo é obra de Deus. Então ele não conseguia ver as suas impurezas, os seus pecados. Do outro lado, nós temos o oposto, né? Em todos os sentidos. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, ou seja, ele se humilhando ali, sabendo que ele era indigno do Senhor, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Então aqui está dizendo que Deus não só recebeu a sua oração, como também o perdoou e o justificou. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós temos que reconhecer nossas fraquezas, e toda vez que ela aflorar na nossa mente, a gente tem que confessar, colocar no altar do Senhor, para sermos purificados, para recebermos a ação do Espírito Santo. E eu lembro, irmãos, todos nós estamos nessa situação. Uma outra declaração de fé interessante, importante, que tem que fortalecer nossos corações, está lá na revelação do espinho na carne, né, que é uma passagem famosa aí da palavra de Deus, né, que Paulo viveu isso. Está lá em 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Vamos ler também. São passagens que elas têm que estar sempre marcadas nas nossas vidas, porque elas trazem muito crescimento espiritual. A gente entendendo isso, praticando, a gente vai conseguir fortalecer cada vez mais tanto a fé quanto a comunhão com o Senhor, quanto o nosso entendimento. Então está dito aqui por Paulo, né? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então já está dito aqui que ele recebeu visões e revelações, que ele não estava transmitindo isso enquanto não houve uma necessidade mais real para a edificação do reino, justamente para que ele não se gloriasse de ter tido essa experiência espiritual. Então as experiências espirituais que nós temos não é para a gente se gloriar, é para a gente poder edificar a fé dos nossos irmãos e com isso o reino de Deus. Conheço um homem, Paulo dizendo, né, até numa terceira pessoa, como se não fosse ele, mas a gente sabe que foi a vida dele, ele dando um testemunho pessoal. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, então ele guardou isso durante 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu, lá no trono de Deus. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, porque é uma experiência espiritual tão poderosa que nem ele não sabe dizer se foi só no espírito ou se foi com o corpo e tudo lá no trono do Senhor, né? E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras que não dá para ser dita para o ser humano, as quais não é lícito ao homem referir, de tão poderoso e glorioso que ele viu lá, as palavras que ele recebeu lá no trono, testemunho. É uma dimensão, extrapola a nossa capacidade. De tal coisa me gloriei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo se gloriava nas suas fraquezas, nós vamos ver por quê.
Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Nós temos que ser a imagem de Cristo, falar o que vem de Cristo. E não recebemos essa glória, a glória é de Cristo. O espinho na carne, que vem agora falando exatamente a consequência de toda essa visão que ele teve, e até mesmo quando Deus faz alguma coisa, é para o nosso bem. Então, para preservar Paulo, e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações. Ele teve uma revelação tão poderosa que a tendência natural para cada um de nós aqui seria ensoberbecer, começar a se achar melhor que todo mundo, diferenciado, separado, só ele. Ouviu de uma vez um pastor que falou, é o último crente do pacote, né? Então nós não podemos nos achar nunca, né? O último crente do pacote. Então foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Então, quando ele achava que agora, aí, aquele espinho na carne que o castigava, que existem várias interpretações aí, cada um vai ter a sua, né? Mas tudo indica que era algo na alma, não uma coisa física, né? Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso nós temos que repetir também diariamente. Senhor, a tua graça me basta. Então toda vez que tiver um revés, tiver alguma coisa que te desagrade, às vezes você foi no mercado, o cara fez uma grosseria ali contigo, Senhor, a tua graça me basta. Nós temos que ser inabaláveis em Cristo. Não podemos permitir que nada haja sobre nós, não podemos dar poder a outras pessoas, a outras situações, às circunstâncias, a nada. Só Deus tem poder nas nossas vidas. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Agora, de boa vontade, nas suas próprias fraquezas, ele se gloria, porque ali ele vê a ação de Deus, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus e Jesus Cristo age na vida de todos nós, o Espírito Santo agindo o tempo todo, mas ele vai agir mais fortemente naqueles que estão mais fracos. Então, quando a gente está fraco, o que o Paulo quis dizer aqui é que a gente tem que também receber essa glória de Jesus, esse poder de Cristo, saber que estamos sendo fortalecidos em Cristo, nos rendemos. Cristo disse, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes, enfermos. A importância da gente reconhecer que nós ainda estamos enfermos, não no espírito que já está glorificado e pronto, mas na nossa alma. Então nós temos que depender completamente de Cristo para essa restauração. Temos que nos fortalecer. Então as nossas fraquezas, elas não servem para nos derrubar. Ao contrário, elas servem para nos fortalecer em Cristo. Nós temos que ter uma fé que ela edifica. A gente fala muito em edificação pessoal, a nossa edificação. Deus está mais preocupado com o nosso caráter, com aquilo que nós realmente somos, do que o nosso bem-estar propriamente dito. É lógico que como um pai, ele quer o nosso bem-estar também, mas o bem-estar vem adicional. O principal, o que Deus realmente quer da gente, é o nosso caráter. Então tem que ser uma fé que edifica, que preenche o nosso coração e nos leva a nos entregarmos à direção do Espírito, entregar a direção do Espírito. A gente coloca no Espírito e tira a nossa mão. É outra dificuldade que a gente tem, né? A gente vai, vou ter que entregar minha vida ao Espírito. Aí você entrega, mas está com a mão ali. Tira a mão. Mas se eu tiro, aí você fica às vezes, por falta de fé, você não consegue verdadeiramente entregar. E é por isso que nem sempre a gente recebe aquela direção que vai nos santificar ou nos purificar, porque a gente ainda está agarrado naquela situação. Então, o termo aqui é entrega, larga e deixa com Deus.
não dando espaço ao pecado e gerando os frutos do Espírito. Então nós temos que ter isso em mente. Nós estamos hoje, como filhos de Deus, gerando frutos do Espírito. Então sempre, o que tem que estar habitando em nós e saindo para os nossos irmãos? O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a lealdade, mansidão, domínio próprio. Então, como Paulo mesmo disse, ele mesmo falou assim, Paulo, não digo que eu tenha obtido. Então, se nós não estamos plenos em todos os frutos, é aquilo que a gente estava falando aqui anteriormente, somos ainda pecadores, temos que nos lavar ainda mais em Cristo, nos rendendo para sermos trabalhados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para tirar essas impurezas que ainda estão em nós, que dificultam essa frutificação. Temos que dar fruto. O fruto nosso não vem pelos nossos méritos, vem pela seiva que vem da videira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos ramos e nós temos que frutificar, porque senão seremos cortados. Mas nós não seremos cortados, porque nós estamos conectados a Jesus. E Jesus, no seu próprio projeto perfeito, que nem estava no louvor aqui, no seu plano perfeito, Ele sabe que nós estamos num processo e o importante é estarmos caminhando, fortalecendo a nossa fé. Um diagnóstico importante para a nossa fé, já foi mais ou menos comentado um pouco antes, é um termo bíblico que diz, lá em Tiago, a fé sem obra é morta. Ou seja, ela sem obra é morta. Então a gente acha que tem fé, acha que está forte na fé, mas se não estamos produzindo obras do fruto do Espírito, obras de amor, obras do trabalho de Deus, do apego à palavra do Senhor, as obras de vivermos no Espírito, se nós não estamos tendo compaixão com o nosso semelhante, nós temos que fortalecer. Recebemos o diagnóstico, vamos trabalhar para a gente estar cada vez melhor nisso. Isso aqui é importante também, a gente nunca permitir que isso limite ou atrapalhe a nossa fé. A fé, ela é limitada pela nossa alma. A fé é limitada pela nossa alma, irmãos, vamos entender. A alma é nossa inimiga. Ela trabalha contra o nosso projeto de glorificação. A nossa alma que vai trazer isso que eu vou ler aqui, por meio dos nossos pensamentos. Então, se pensamentos ruins estão vindo da alma, nosso espírito está pronto, a carne é fraca e está contaminando nossos pensamentos. Emoções, impaciência, a gente não sabe esperar, quer para ontem. Você sentiu no coração, vê que está alinhado com o propósito de Deus, você ora e você quer sair dali já com a bênção. Irmãos, isso é a longanimidade, temos que esperar o tempo de Deus, continuar orando, continuar já acreditando. A fé transformadora é aquela que é a certeza do que se espera, ou seja, orou, pediu, está alinhado com o propósito de Deus, já vive como se tivesse recebido. Continua orando, continua fortalecendo mais a fé e agradecendo a Deus, louvando ao Senhor. Dúvidas no que Deus já fez. Então a alma que coloca essas dúvidas naquilo que já foi feito, se aquilo era para mim, não era para mim, e quer fazer pela gente. Será que Deus quer? Será que Deus não quer? Não vamos nos permitir dúvidas. Elimina, repreende, põe fora, bota no altar do Senhor, pede a ação do Espírito Santo. Senhor, tira isso de mim. Então tudo que eu estou falando aqui, pela força dos nossos braços a gente não vence, a gente vence pela força do Espírito Santo. Então nós temos que apresentar em oração. Frustrações, às vezes frustrações de vida. O cara já passou por aquilo várias vezes, sempre dando errado, e ele não entende porque isso acontece com ele. Irmãos, tira essa racionalidade, entrega para Jesus, por meio do Espírito Santo, vai dar certo. Lá no final já está dito, vai dar certo. Medos, perdão, no caso aqui, a falta de liberarmos o perdão para alguém e também a falta de tomarmos posse do perdão daquilo que nós já fizemos. Errou, se arrependeu, apresentou para o Senhor, pediu perdão, apaga. Deus já apagou. E quem é você, quem sou eu para continuar
trazendo isso aí para a memória. Nossa memória ela não é apagada, mas ela não pode ser impactada. Então a nossa alma e o maligno vão tentar trazer isso aí o tempo todo de volta. E o que a gente faz pelo Espírito, que é mais poderoso? Tira. Então, isso que nós estamos comentando aqui, nós temos que entender a hierarquização. Nós somos, o que nos define? Nós somos Espírito. Isso que nós somos. Num nível abaixo, nós temos aquilo que a gente possui, está em nós, a nossa alma. E por último, o nosso corpo, que é onde a gente habita, é só um habitáculo. Não tem, só que muitas vezes as pessoas invertem. Tem gente que coloca o corpo acima da própria alma. Sabe que aquela ação vai lhe trazer danos. Às vezes a própria alma diz, não faça, mas o corpo quer, ele vai lá e faz. Então, nós não podemos inverter isso. Por isso que nós temos que subjugar no Espírito a nossa alma. Mesma coisa do perdão. Perdão, se a gente não libera o perdão, nós estamos incorrendo em outros pecados que nós trazemos contaminados na nossa alma, como a justiça própria, a racionalidade e outras coisas. A nossa vaidade, quando a gente acha que está bem, acha que é melhor que todo mundo, acha que já resolveu, acha que já está num outro patamar. Irmãos, sem Cristo nós não somos nada. Então tudo que nós temos, que nós somos, que nós atingimos, é no poder e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tirar isso do nosso coração, da nossa alma, a arrogância, a soberba, a racionalidade, a justiça própria, que nem eu estou comentando aqui. Então tudo isso aqui, ele produz danos à nossa vida espiritual. Então tudo isso são pecados que devemos confessar a Deus, renunciando e pedindo a restauração no Espírito Santo. E é pela fé que nós subjugamos a nossa alma e botamos o nosso espírito no seu lugar devido. E eu volto a falar uma coisa que eu falei no início, né? A gente se acostuma muito a olhar para fora. E até em oração, né? Que Pai nosso que estás no céu. Então a gente sabe que o trono, o terceiro céu, o trono de Deus, está acima de tudo. Mas Deus e nosso Senhor Jesus Cristo habitam em nosso coração. Então nós temos que olhar para dentro, buscando o Espírito Santo, que vai nos convencer de tudo, de todas as coisas, que vai nos fazer lembrar de tudo que a gente está buscando aqui na palavra do Senhor. E com isso, subjugar nossa alma. Não podemos aceitar acusações malignas, isso aqui é importante, de que somos pecadores e que não fazemos o suficiente. É aquela sensação que a gente acha que está sempre devendo e com isso a gente acaba achando que não tem um poder na fé. O nosso poder está nessa fé em Cristo, na obra que Jesus Cristo fez. Jesus já declarou, em meu nome, estes sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, pregarão a palavra com autoridade, com poder, farão sinais, prodígios, maravilhas, muito maiores até que estes que vocês estão vendo. Ou seja, Jesus fez tanta coisa maravilhosa, impactante, como controlar a tempestade, multiplicação dos pães e peixes, o andar sobre a água, a ressuscitação de mortos, até mortos já em decomposição, que nem era o caso de Lázaro, perdão. E ele disse que em seu nome, ele já nos deu esse poder de fazermos coisas ainda maiores. Já nos deu. E às vezes a gente não consegue fazer coisas pequenas por falta de fé. E muitas vezes é porque a gente fica se cobrando. Nós temos que nos entregar e render ao Espírito Santo, a sua governança, fazer a obra do Senhor, nos purificarmos em comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e não permitirmos que nada nos acuse. A acusação é do maligno. Não podemos aceitar. Temos que confessar os nossos erros e pecados, até mesmo as fraquezas. Senhor, eu sinto no meu coração que eu tinha que estar fazendo alguma coisa a mais, e não estou fazendo. Trabalha no meu coração. Me capacite para fazer isso aí que o Senhor está pedindo. Me entrego, me rendo ao Senhor.
Mas lembrando que nós temos que ser capacitados. Essa questão da espera, né, que é a longanimidade, ela é válida para várias coisas, inclusive para essa na obra do Senhor, né, que às vezes a gente atropela, né, não estando capacitado por Deus para fazer coisas maiores, e às vezes, em vez de estar edificando o reino, tudo acontece para a edificação do reino. E às vezes, em vez de estar edificando o reino, a gente está minando ainda mais o reino. É uma pessoa que ainda está numa fé inicial, já querendo se apresentar lá na vizinhança para expulsar demônios, para curar enfermos. O que nós não só podemos, mas temos que fazer? Orar, pedir intercessão de Deus. Quando a pessoa te chamar, você vai. Se a pessoa te chamou, você vai. Se apresenta lá, pô, você é crente, ora aqui por essa enfermidade, você vai lá e ora com fé, sabendo que Deus vai agir. Mas temos que saber esperar. Nós temos os exemplos bíblicos, né? Que vai de Davi, Abraão, José no Egito, todos esperaram aquele poder sobrenatural da fé no tempo correto. E neste caminho exerceram a sua fé naquilo que Deus deseja, que é levar a palavra, levar o evangelho, orar pelas pessoas, até mesmo expulsar demônios, curar enfermos, de acordo com a direção do Espírito, não da nossa vontade. O que eu quis dizer é nesse sentido: nós não podemos, pela nossa vontade, atropelar a direção do Espírito. Se o Espírito te direcionou para fazer algo, faça. Temos que fazer, porque aquele que for fiel no pouco, lhe colocará sobre o muito. Então, se às vezes você está ali, sente no coração que tem que orar por um vizinho, vai lá, vem cá, eu resolvi vir aqui, você aceita uma oração, eu queria orar por você, que você sabe que ele está atravessando algum problema, vai lá e ora com fé. E aí, o Espírito Santo, percebendo que toda vez que ele te estimula, você vai correspondendo, ele vai te colocando cada vez num patamar mais elevado. É isso que eu quis dizer, assim, que às vezes a gente também vai nos extremos, né? Temos que tomar cuidado com os extremos. E como um fechamento, né, que eu acho bastante interessante também, eu vou ler um trecho aqui que está em Isaías 40, 29 e 31. Olha o poder e a ação de Deus nas nossas vidas. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que depositam a sua confiança plena no Senhor, vivem pela fé em Deus, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vamos botar isso nos nossos corações. O poder de Deus nas nossas vidas e a fé que colocamos no nosso Senhor. A palavra era essa, então. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém.